Muito boa noite, meus irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 13 de junho, quinta-feira, e celebramos um dos santos mais populares do Brasil, que é Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio nasceu em Lisboa em 1195 e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na Itália, em 1231. Daí o chamar-se Antônio de Lisboa ou de Pádua. No batismo recebeu o nome de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Jovem, ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares e fez seus estudos filosóficos e teológicos em Coimbra, onde também foi ordenado sacerdote, em Portugal. Tinha uma inteligência aberta, um coração ardente de zelo, desejando se engajar em algo de empolgante. Apareceram naqueles anos em Portugal os primeiros frades franciscanos que abriram um convento. Estava ainda vivo São Francisco de Assis, que em seu anseio apostólico de converter os infiéis, já enviara frades a Marrocos, alguns dos quais tinham sido martirizados pelos muçulmanos e cujos corpos foram levados para Portugal. Antônio sentiu arder em seu coração um grande desejo de imitar os gestos dos mártires, em pregar o evangelho aos mouros e decidiu entrar para as fileiras dos franciscanos. Estes religiosos, junto com os dominicanos, levavam uma vida religiosa diversa da tradicional. Uniam a vida do claustro com as exigências do apostolado pelos povoados e cidades. Eram, portanto, considerados frades itinerantes. Em total pobreza, vestidos com austero hábito, viajando a pé, percorriam as estradas do mundo, levando uma mensagem viva e evangelicamente questionadora. Antônio pediu para pregar o evangelho em Marrocos, mas logo chegando lá, uma enfermidade o obrigou a voltar para a pátria. O navio de volta para Portugal foi açoitado furiosamente pelos ventos, que o empurraram em direção à Itália. Desembarcou na ilha de Sicília e daí tomou o rumo para Assis, a fim de se encontrar com São Francisco. O santo fundador, reconhecendo em Antônio uma profunda ciência teológica, encarregou-o de lecionar esta disciplina aos frades em Bolonha. Ficou pouco tempo neste cargo, pois Antônio se revelou exímio pregador e conhecedor das Sagradas Escrituras e da teologia de tal forma que a pregação tornou-se seu principal campo de ação. Os franciscanos eram pregadores populares, em geral severos moralistas, que alertavam contra as novas formas de corrupção que o luxo e a competição de vida citadina vinham inoculando nos costumes. Havia também perigosa infiltração de doutrinas heréticas, como a dos cátaros e albigenses, em relação aos quais era necessário prevenir e catequizar o povo simples. Viajou em muitas regiões da Itália setentrional e por 3 anos andou pelo sul da França, onde se encontrava o foco das heresias. Em 1121 participou da Assembleia Geral dos Franciscanos, chamada Capítulo das Esteiras, pois os frades em 5.000 dormiam em esteiras ao relento. Neste capítulo, ele foi eleito provincial dos franciscanos do norte da Itália. Tinha só 26 anos de idade. Continuou seu apostolado da palavra até a morte, que o atingiu no dia 13 de junho de 1231, com 36 anos de idade. Mas era tanta sua celebridade, sua fama de pregador milagroso, que 10 meses depois da morte foi elevado às honras dos altares e mais tarde recebeu da igreja o glorioso título de doutor. O sepulcro de Santo Antônio de Pádua, com sua magnífica basílica românica, converteu-se imediatamente em centro de peregrinações até os nossos dias. De fato, com o decorrer do tempo, Santo Antônio foi alvo de devoção surpreendente. O folclore brasileiro e italiano é rico em alusões aos poderes milagrosos do santo em questão de casamento, de encontro de coisas perdidas, etc. Mais importante que tudo isso é a caridade para com os necessitados, feita em honra de Santo Antônio, através da instituição conhecida como Pão de Santo Antônio, que é um gesto que perpetua o espírito de caridade para com os pobres, tão generosamente vivido pelo nosso santo. Santo Antônio também é conhecido pela sua compaixão animal. Pela época em que vivia, isso há quase 1000 anos atrás, era um grande progresso. Sabemos que naquela época se andava a cavalo, mas Santo Antônio, quando sentia que o cavalo estava cansado, ele descia e andava a pé junto com o cavalo. E tem outros episódios em que ele era expulso assim das igrejas, porque ele condenava a hipocrisia e ele ia pregar para os peixes. Ele ia na beira do rio e os peixes vinham em volta dele para ouvi-lo. São histórias, existem até pinturas retratando essas situações. Então é isto, paz e bem.